Fala aí, pessoal, aqui é o Matheus, do canal LeetSolver, e dando continuidade novamente, né, no livro Design the Intensive Application, eu vou seguir agora o próximo tópico. No vídeo anterior eu falei sobre a B-tree, e no vídeo anterior do anterior eu falei sobre a LSM-tree. Aí o próximo tópico do livro ele compara mais ou menos as duas. Talvez seja um vídeo mais curto, mas realmente apenas comparando, então caso você queira entender mais sobre o que é uma B-tree ou o que é uma LSM-tree, lembrando que não entra em detalhes de implementação, assim, porque o foco é entender como isso é utilizado num sistema de gerenciamento de bancos de dados. Então, é isso aí, vamos pro vídeo. E se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito, por favor, dê o like, compartilha, mostra aí para quem está estudando na área também, para dar aquele engajamento. Tem vídeos resolvendo problemas de algoritmos que normalmente caem, né, em processo seletivo de empresas no geral, principalmente as grandes, né, como Google, Facebook, Amazon, por aí vai. Então, é isso. Estou tentando criar conteúdo aqui diferente o tempo todo. Sempre faço aí uns experimentos. E aí, atualmente, eu estou nesse experimento aí de pegar o livro que seria mais ali para arquitetura de projetar sistemas e aí tentar, enfim, abrasileirar o conteúdo aqui, né, e deixar mais acessível. Então vamos pro vídeo. Bem, embora as implementações, né, de árvore B sejam geralmente mais maduras do que as implementações de LSM, porque, enfim, tá mais tempo, né, a B-tree é mais antigo que a LSM-tree, então é mais maduro por isso, porque já desenvolveram mais. Mas embora isso seja verdade, as árvores LSM também são interessantes devido às suas características de desempenho. Beleza. As árvores LSM são normalmente mais rápidas para escrita, enquanto as árvores B são consideradas mais rápidas para leitura. Assim, normalmente, isso não é 100% dos casos, mas normalmente se você quer priorizar se a tua aplicação é mais leitura do que escrita, faz sentido ter um banco que usa mais essa característica, né, da B-tree, né, que usa a B-tree como um sistema de identificação. E caso seja mais escrita, aí você pode focar na LSM-tree, beleza? Tá. As leituras são normalmente mais lentas em uma árvore LSM, porque precisam verificar a árvore mais recente e as SS tables de cada segmento. Não sei se você lembra, mas na LSM-tree, como é que funciona? O segmento mais recente está na memória, que está essa LSM-tree, é uma heap praticamente, né? Uma fila de prioridade, enfim. Mas normalmente é uma estrutura de árvore, que pode ser uma heap, ou você pode usar outras árvores, mas é uma árvore balanceada que guarda os segmentos não ordenados pela chave. E aí esses são os itens que aí quando a árvore chega a um certo tamanho, a gente cria a SS table a partir dessa árvore e salva no disco. Então, os segmentos anteriores ficam salvos no disco nesse formato de SS table, enquanto a LSM-tree é o que vai ser o próximo segmento, né? Então, o que isso acontece? Então, conforme você vai criando, beleza, a árvore está na memória, cresce, compacto, crio SS table e salvo no disco. Aí a árvore, de novo, cresce, compacto, crio ali uma SS table e Brasil. Então, para eu poder ver se uma chave existe, eu vou ter que ver, né, na árvore que está na memória primeiro. Se não tiver, eu vou ter que olhar no segmento mais recente depois. E vou ter que ficar olhando segmento a segmento até achar. Então é por isso que ele fica mais lento para a leitura, né? Porque a escrita é rápida, né? Você só coloca ali na árvore mais recente. No entanto, a leitura é ruim que você tem que testar todo mundo, né? Talvez se você já achar de cara, beleza, mas se for uma chave que não existe, que você não criou ainda. Então é por isso. No entanto, os benchmarks são muitas vezes inconclusíveis e sensíveis aos detalhes de carga de trabalho. Você precisa testar os sistemas com a sua carga de trabalho específica para fazer uma comparação válida. Então, embora, quando a gente falou aqui, normalmente um é melhor para um e outro é melhor para outro, mas depende muito da aplicação. Então, acho que o melhor teste é você realmente fazer ali um teste de carga ali bem realista, sabe, com o uso da tua aplicação, para você ter uma noção de como realmente vai performar. Você tem ali umas heurísticas, né? Assim, se é mais leitura, eu vou na B-tree. Mas às vezes, dependendo do volume, de como o dado é compactado, enfim, talvez um pode ser melhor que o outro, dependendo do cenário. Então, beleza. Então, nessa sessão, discutiremos brevemente o que considerar ao medir o desempenho de um mecanismo de armazenamento. Show. Então, aí, beleza. Foi só uma introdução. Eu vou falar das vantagens aqui da LSM-tree e das desvantagens. Aí, claramente, nesse texto aqui, eu já estou comparando com a B-tree o tempo todo, né? Agora, ver aqui. A B-tree Index precisa escrever pelo menos duas vezes. Uma para o all, ou copyright, e outra para a página em si, e outra para a página em si. E pode escrever mais do que duas vezes em caso de split. Ou seja, na B-tree, lembrando, né, que a gente tem aquela árvore, a gente escreve ali, atualiza ali o que vai atualizar no disco. Mas antes da gente escrever na árvore, né, para poder evitar problemas tipo, caso o banco crash ou qualquer coisa, a gente escreve nesse UAL, que é um arquivo que ele registra a alteração antes de aplicar de fato. E aí, quando você termina de aplicar a alteração, você apaga esse arquivo, que ele é só para ter um fallback ali, caso o banco caia durante a atualização, aí você precisa recuperar, né? Tá. Também há overhead de escrever toda a página, mesmo que pouco dado tenha sido alterado. Ou seja, aqui acaba sendo mais uma desvantagem da B-tree, né?
Assim, não necessariamente uma vantagem da LSM Tree, mas é como o livro está estruturado. O que que seria isso? É porque no HD ali tu vê em páginas. E a própria. Aí na B-Tree, quando a gente, sei lá, se eu tenho a página 4 KB só altero uma letra, eu vou ter que reescrever tudo. É isso que ele está falando. Então eu vou ter que reescrever todo o bloco, então isso gera um overhead, né? Uma taxa ali de tempo ali de latência, né? De atraso. Beleza. O Log Structure Index também escreve o dado múltiplas vezes por conta da compactação e média das SST. Esse fenômeno de uma escrita ocasionar em mais escritas é chamado de write amplification. Assim, a gente viu então na B-Tree que ele vai ficar reescrevendo ali, né? Que ele vai poder escrever na página, vai ter que escrever tudo, escrever no UOL. Mas a própria LSM-Tree, né, que usa o log structures, ele toda hora vai escrevendo um item, né? Então, se ele sofre atualização, esse item vai ficar repetido. Então, ele também escreve, na prática, ele acaba escrevendo várias vezes o mesmo item, né? Embora no final seja só uma ação, ele fica todo mundo ali na memória, né? Então, sei lá, se eu dar a chave Matheus, coloco o valor 1, depois coloco o valor 10, depois coloco o valor 30, vai ficar esses três caras registrados. E a gente vai considerar só o mais novo, né? E aí, por conta disso, a gente tem que fazer, né, assim, a compactação, que seria remover esses passados valores que estão atrasados e juntando os segmentos. Mas beleza. Então, assim, ele chama. Então, essa é a primeira heurística, a primeira métrica que a gente vai usar para poder ver a performance, né, de um desempenho de um banco de dados. O write amplification, que é o quanto de escritas eu gero a mais a partir de uma escrita, né? Quando eu faço, tem que atualizar um valor, quantas coisas eu tenho que fazer mais? Por exemplo, na B-Tree aqui seria 2, porque assim que você escreve, você tem que escrever no UOL, é isso aí, mas não mas aí não é exatamente o valor exato, né? Porque se for gerar o split, pode fazer mais escritas ainda, beleza? E esse write amplification ele ainda é mais preocupante em SSD. Isso aqui eu não sabia, tá? Só vi durante o livro. É que o SSD, ele é bem mais rápido que o disco, mas ele tem uma limitação que você não consegue ficar usando, reescrevendo os valores para sempre, ele desgasta com o tempo. Então, se você tem um sistema, e está usando um sistema de banco de dados com write amplification muito alto, ele vai sugar tuas SSDs, entendeu? Então, é isso. Então, beleza. Numa aplicação write heavy, este fator pesa bastante e normalmente a LSM-Tree possui um write amplification menor que a B-Tree. A LSM-Tree pode ser comprimida mais eficiente, o que a torna mais leve que a B-Tree, além de resolver melhor a questão de fragmentação por conta do merge e facilidade em salvar o dado sequencialmente. Por quê? A gente pega ali os segmentos, ele está sempre. Os segmentos, a gente vai salvando ali os valores. Aí monta ali na árvore, né? E isso, monta ali na árvore, e aí vai salvar ali e vai criar a SS Table. No momento que a gente cria a SS Table e salva, já tem já ali o dado de certa forma sequencial, e uma vez que a gente escreve, a gente não precisa mais atualizar, né? Assim, ele só é atualizado quando rola os merges, né? A compactação, diferente da B-Tree, que fica alterando, você tem que reescrever. Então isso facilita você salvar o dado sequencialmente, porque você tem ali ele altera menos. Então, por exemplo, imagina que você salva sequencialmente numa B-Tree. Eu vou lá, vou atualizar o valor da chave, que vai gerar script, vai gerar outras coisas. Eu já vou ter que mexer em tudo ali. Já na LSM-Tree, eu só preciso guardar sequencialmente os segmentos combinados. E se eu combinar todos os segmentos ainda, já vai ficar tudo em um blocão só sequencial. Então é mais fácil. Em muitos SSD, o firmware usa internamente o algoritmo estruturado em log para transformar gravações aleatórias em gravações sequenciais no tipo de armazenamento subjacente, de modo que o impacto do padrão de gravação do mecanismo de armazenamento seja menos acentuado. Então, ou seja, esse SSD já tem ali tipo, uns recursos para gravar sequencialmente. No entanto, menor write amplification e fragmentação reduzida ainda são vantajosas em SSD. Então, mesmo que ele tenha essa otimização com o firmware, é bom ter um write amplification baixo e essa fragmentação reduzida, né? Já pegar e criar os blocões. Não ficar com um buraco ali, né? Conforme vai tirando o item. Por exemplo, a B-Tree pode ter vários buracos, porque ele já tem meio que uma visão de todo o range da chave. Aí você vai colocar um no final, outro ali, pronto, assim, já está bem fragmentado, né? Mas beleza. Agora vamos aqui para as desvantagens da LSM-Tree. O processo de compressão pode afetar a performance do processo de leitura e escrita, porque está consumindo recurso. Assim, ele bloqueia, né, a leitura ali naquele momento, porque ele está alterando os segmentos. E durante a escrita também não posso atualizar, porque ele está acabando de atualizar ali ainda, né, de juntar os segmentos. Então, o processo de compressão trava o banco de dados enquanto ele está fazendo. Então, mesmo que o processo de compactação seja executado aos poucos, sem ter conflito, lidando já com a questão do conflito, ele está consumindo recurso e assim, vai barrar as leituras escritas, né? O disco tem recursos limitados, então pode facilmente acontecer que uma solicitação precise esperar enquanto o disco conclui a operação de compacta que é cara. Uma cara operação de compactação. Isso torna o tempo de resposta menos previsível comparado à B-Tree, porque a B-Tree ele já olha direto na árvore,
para leitura eu não preciso lidar, né, com essas travas, não tem como um outro processo bloquear. Então, normalmente o tempo vai ser mais fixo. Talvez a variação do tempo vai ser aonde está essa chave, né? Tipo, quantos níveis vai andar. Se bem que eu acho que no final você chega na folha, então, vai ficar bem próximo o tempo de execução. Mas já a LSM-Tree não é previsível. Pode ser muito rápido, caso já esteja na própria LSM-Tree ou no segmento mais recente, mas se estiver lá no último, vai ter que olhar todo mundo e vai demorar mais. Então, o valor varia mais. Então, além dessa questão, ainda tem a questão, né, do processo de compactação estar rodando. Então, assim, é bem mais imprevisível. Então, beleza. Então, há um trade-off quanto à prioridade que damos ao processo de compactação. Ou seja, quanto mais eu compacto, melhor mais eu estou otimizando o tempo de leitura da LSM-Tree, porque vai ter menos segmentos. No entanto, se eu ficar fazendo muito processo de compactação, eu onero também o próprio processo de leitura. Então, assim, tem um ponto que você tem que diminuir a quantidade de segmentos, mas não pode também ficar consumindo toda a banda disponível ali, né, da máquina. Então, tem um balanço, tem um ponto ótimo ali onde você vai chegar, tá, eu consigo compactar o suficiente sem afetar os outros processos. Então, beleza. Se compactarmos demais, afeta a escrita e a leitura. Porém, se compactar menos, ficaremos com um banco de dados não performático por conta do grande volume de segmentos. Show. Uma vantagem das árvores B, que é a B-tree, é que cada chave existe exatamente em um local no índice. Porque a gente altera, né, a chave no lugar. Então a gente não fica criando cópias e pegar mais recente que nem é na LSM-Tree, né? Este aspecto torna as árvores B3 atraentes em banco de dados que deseja oferecer uma semântica transacional forte. Novamente, a questão de consistência do valor fica muito mais fácil quando só tem um valor dele realmente ali, né? Nos segmentos, você vai ter, né, várias cópias perdidas ali. Então, mesma vez, ou pegar o mais recente, na verdade, um processo pode ter escrito, e no outro, na hora da leitura ali, você pegou e viu o outro segmento. Então, assim, existe a possibilidade de você pegar o dado errado. E já na B-tree é mais difícil isso acontecer por conta disso, que você já altera no lugar e controla, né? Você bloqueia ali tal, o acesso enquanto está escrevendo. Agora é difícil, não tem como você bloquear o acesso enquanto está escrevendo, né, numa LSM-Tree. Imagina que dentro do último segmento mesmo lá já tenha mais de uma ocorrência dessa mesma chave. Aí você já tem que lidar ali, qual que pega qual, sabe? Não ter esse controle. Então, beleza. Esse aspecto torna as árvores B-trees atraentes em bancos de dados que desejam oferecer uma semântica transacional forte. Em muitos bancos de dados relacionais, o isolamento de transações é implementado usando bloqueios em intervalos de chave. Ou seja, para isolar, tipo assim, enquanto eu estou mexendo em tal valor e ninguém tentar acessar e pegar o valor errado, ele bloqueia aquele intervalo na B-tree, né? Lembra que cada página da B-tree tem os seus intervalos, né? Então ele vai pegar um intervalo que inclui ali o valor que está sendo alterado e vai bloquear aquele acesso. Beleza, as árvores B estão muito arraigadas na arquitetura de banco de dados e fornecem desempenho consistentemente bom, né? Assim, um desempenho, não precisa botar consistentemente, né? Um desempenho bom para muitas cargas de trabalho. Portanto, é improvável que desapareça tão cedo. Ele até hoje funciona, a galera usa com bastante, então assim, embora ele seja antigo, ele ainda está vivo e vai durar mais tempo. Nos novos data stores, os índices estruturados em logs estão se tornando cada vez mais populares. Não existe uma regra rápida e fácil para determinar qual tipo de mecanismo de armazenamento é melhor para seu caso de uso. Por isso, vale a pena testar empiricamente. Então, resumindo, é isso. Então, um grande recapitulando. A LSM-Tree, ela tem uma escrita rápida que ela só pega e cria o registro ali, né, do último item, mas a leitura pode ser lenta por conta dos processos de merge e muitos segmentos para ir percorrendo e perguntando cada um, comparado à B-Tree, que é só olhar diretamente já na árvore. Mas isso depende muito, né, assim, tipo, depende bastante, assim, do cenário, né? Mas, enfim, é isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Não se esqueça de dar o like, compartilhar e comentar, dar aquela força ali pro canal. Assim, depois eu tenho boas notícias também para compartilhar. Eu vou depois fazer um vídeo falando sobre. Acho que vocês vão curtir, mas é isso aí, galera. Até a próxima.